Então vamos para os 5 medicamentos mais perigosos para os idosos. E é muito importante que a gente se atente a isso. Então, medicamentos inapropriados para idosos, é isso mesmo. Nós temos que contribuir para que esse idoso não fique fugindo dessas interações, até mesmo por falta de conhecimento. Olha aí, interessante essa animação aqui, para que você possa entender. O idoso, a todo dia, ele fica fugindo, né? Ele precisa fugir de medicamentos que possam causar dano. A gente sabe que o idoso às vezes procura um medicamento, mas estou falando aqui de uma falta de conhecimento e que esse idoso sofre ao longo da sua vida. E que para não morrer relacionados ou para ter problemas sérios, ele precisa estar fazendo um verdadeiro gamer, ou seja, fugindo de medicamentos. E esses medicamentos que nós temos, os 5 primeiros mais potencialmente inapropriados para idosos, é os benzodiazepínicos, os AINES, os antipsicóticos, os hipnóticos sedativos e os inibidores da colinesterase. Nós vamos conhecer cada um desses medicamentos para que possamos ajudar esse público, os idosos. Como foi visto, a porcentagem desses idosos estão aumentando no Brasil e no mundo. Nós precisamos estar aí ajudando nesse processo para que possamos aí manter uma melhor qualidade de vida para esses idosos. Então vamos lá, vamos nos medicamentos mais perigosos para idosos, pegando aí 5 medicamentos importantes. Vamos começar pelos benzodiazepínicos. Os principais benzodiazepínicos são diazepam, alprazolam, lorazepam, principalmente porque esses medicamentos eles têm uma meia-vida muito longa e eles podem causar possíveis interações. O risco de queda é o principal fator que nós devemos considerar quando é administrado esses medicamentos. Não estou dizendo que esses medicamentos não possam ser administrados para o idoso, sim, mas eles têm que ter um grande cuidado com relação a isso. Mas se puder evitar, a gente sabe que tem. Então, os benzodiazepínicos são frequentemente prescritos para ansiedade, insônia, mas pode causar sedação excessiva, confusão mental, aumento do risco de queda em idosos, principalmente. O papel dos profissionais de saúde, principalmente o farmacêutico, é avaliar a necessidade contínua desse medicamento e recomendar terapias alternativas e monitorar os efeitos colaterais. Então vamos ver alguns efeitos importantes. Efeito dos benzodiazepínicos do idoso. Um exemplo prático dos efeitos dos benzodiazepínicos nos idosos, o seu José. Seu José tem 75 anos e está sofrendo de ansiedade devido ao luto pela perda de um ente querido. Ele procura o médico para a busca de ajuda e do alívio desses sintomas, dessa ansiedade, desse sofrimento. Infelizmente, isso mesmo, infelizmente, o médico prescreveu a ele diazepam, o Valium, um benzodiazepínico como solução rápida para a sua ansiedade. No entanto, existem algumas razões pelas quais essa prescrição pode ser inadequada para o seu José. Então aqui nós vamos ver todo esse processo. Então, como que uma prescrição de um medicamento pode ser prejudicial para o idoso. Nesse caso aqui, o seu José, por uma condição específica aí de uma perda na família, foi prescrito para ele o diazepam. Mas vamos ver as ações desses medicamentos relacionados à fisiologia do seu José e por que pode ser inadequado esses medicamentos para esse paciente. Então, primeira coisa, os idosos têm sensibilidade aumentada. Nós já até vimos isso lá na fisiologia do idoso. Essa sensibilidade aumentada, isso é devido às mudanças fisiológicas decorrentes do envelhecimento. Os idosos tendem a ter mais sensíveis a efeitos dos benzodiazepínicos. Isso significa que a dose padrão desse medicamento pode ser excessiva para o seu José, aumentando aí o risco de sedação excessiva e confusão e quedas. Olha, primeira coisa, nós temos que entender também que existe o risco de dependência. Os benzodiazepínicos são conhecidos por seu potencial causador de dependência. Seu José, como muitos idosos, podem ser mais suscetíveis a desenvolver dependência física e psicológica desses medicamentos, levando a dificuldade na redução ou na interrupção do uso desse medicamento. Então essa dependência física, como está escrito lá na tarja dele, causa dependência física e psíquica. Então isso é muito importante a gente entender esse processo. Outro efeito importante é os efeitos cognitivos e risco de queda. Efeitos cognitivos são muito importantes porque o uso prolongado de benzodiazepínico em idosos está associado a efeitos cognitivos adversos, como confusão mental e motora, principalmente dessa função cognitiva. Esses efeitos podem ser particularmente preocupantes em idosos, que já podem ter uma função cognitiva comprometida devido ao envelhecimento e outras condições médicas.
O risco de queda é algo que é preocupante, porque eu costumo dizer nas minhas aulas que quando o paciente idoso começa a cair, o idoso começa a cair, ele começa a morrer. Então os benzodiazepínicos podem causar sedação, fraqueza muscular, tonturas, aumentando significativamente o risco de quedas. Essas quedas podem resultar em fraturas ósseas e outras lesões graves que podem comprometer a vida do paciente, pode comprometer a qualidade de vida do paciente. Então, temos aí sensibilidade aumentada, risco de dependência, efeitos cognitivos e risco de queda relacionados aos benzodiazepínicos. Então, vamos para o próximo medicamento que também tem um alto potencial de causar problemas ao idoso: os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, isso é importante que você, porque é um dos medicamentos mais utilizados hoje por toda a faixa etária, de criança a idosos. Então, não estão isentos aí dos riscos importantes desses medicamentos. Então, quem são esses medicamentos? Nós temos o ibuprofeno, o naproxeno, o diclofenaco. O ibuprofeno é o de menos, mas nós temos o diclofenaco, o piroxicam, tenoxicam, meloxicam, nimesulida, cetorolaco. Temos outros medicamentos que têm ação como o ácido acetil salicílico, que é um dos medicamentos importantes como anti-inflamatório. Então, aqui estão alguns pontos a serem considerados sobre o uso desses medicamentos em idosos. Então, vamos a esses pontos. Que pontos são esses? Riscos gastrointestinal. O risco gastrointestinal dos ARNIs pode aumentar úlceras pépticas, sangramentos digestivos e perfurações do trato gastrointestinal. Idosos já são mais suscetíveis a essas complicações devido aos fatores na diminuição da produção do muco protetor do estômago. E o uso concomitante com outros medicamentos que afetam o sistema gastrointestinal podem ser também um agravante. Nós temos também a função renal comprometida. O idoso já tem fisiologicamente essa função renal comprometida. Os ARNIs podem ter um impacto negativo na função renal, especialmente em idosos que já possuem problemas renais pré-existentes. Com a idade vai se perdendo função renal. O uso prolongado ou em altas doses de ARNIs podem levar à diminuição da filtração renal e até mesmo causar insuficiência renal aguda. O idoso já tem propensão a isso. Outro problema muito importante são as interações medicamentosas. Os medicamentos, os ARNIs podem interagir, e principalmente com captopril, enalapril, losartana, entre outros, interage com outros medicamentos que os idosos já estão tomando. Eles tomam muito medicamento, a gente sabe disso, e isso aumenta o risco de efeitos colaterais e complicações. Por exemplo, o uso concomitante de ARNIs com diuréticos ou medicamentos anticoagulantes podem aumentar o risco de sangramento. ARNIs com varfarina, com heparina ou com outros medicamentos que têm ação anticoagulante pode aumentar esse risco, e a gente consegue perceber isso na própria fisiologia do idoso, quando aquelas manchas escuras na pele é apresentada ali, são sinais de extravasamento, ou seja, o sangue está muito anticoagulado, né? Então isso favorece esse afinar do sangue, favorece essas hemorragias que dá ali na pele do idoso. Então é muito importante o risco de sangramento, e principalmente os ARNIs, o trato gastrointestinal é o mais acometido e você tem perda de sangue ali por essa via. Então você tem perda de sangue no trato gastrointestinal, que pode ser identificada aí como anemia. E aí é prescrito para esse idoso sulfato ferroso, sendo que o paciente tem aí uma perda de sangue, não uma deficiência de ferro simplesmente. Nós temos outro efeito importante, o efeito cardiovascular. Os efeitos cardiovasculares, alguns estudos sugerem que o uso de ARNIs podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, especialmente em idosos em condições que já têm condições cardiovasculares pré-existentes. Então, esse é um dos problemas que a gente tem que ter bastante noção de todo o contexto, não só da farmacocinética, mas agora da farmacodinâmica e também dos possíveis efeitos adversos dos fármacos. Mas entendendo a fisiologia do idoso, a gente consegue mensurar muita coisa. Outros medicamentos, agora nós vamos para o terceiro tipo de medicamentos inapropriados para idosos, perigosos, os antipsicóticos. Se você não conhece, esses medicamentos citados, desde os benzodiazepínicos, os ARNIs, que a gente está passando de maneira bem básica, é bem importante que você venha no nosso canal,
acesse várias aulas que tem relacionadas a esses medicamentos. E já aproveitando a deixa, se você não é inscrito no nosso canal e está gostando dessa aula, primeiramente, dá um like aí. Segundo, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho para receber várias outras aulas que vão ser postadas aqui nesse canal. E aí você vai ficar sempre sabendo o que é que está acontecendo aqui nessa comunidade de aprendizado.